Estudo sobre o comportamento do mercado de alpargatas. Fundada em 1907 pelo escocês Robert Fraser, a São Paulo Alpargatas Company S.A. começou produzindo os produtos alpargatas roda e encerados locomotiva. Com a crise do café no Brasil e quebra da Bolsa de Nova York nos anos 20, a empresa teve que cessar a fabricação das alpargatas, seu carro-chefe na época. Nos anos 30 a empresa retoma sua produção de alpargatas roda e lança seus primeiros calçados de couro que, 20 anos depois, nos anos 50, leva ao lançamento do tênis Conga e do modelo Bamba Basquete, abrindo assim, uma nova era para os calçados no Brasil. Nos anos 60 é lançada as sandálias havaianas, e 10 anos depois, são lançadas Quixote e a linha Totter, e concretizam a compra da marca Rainha. Nos anos 90 a empresa lança marcas internacionais, como Mizuno e Timberland no mercado brasileiro. A partir do século XXI, uma das últimas aquisições foi a marca do pé e a grife Osklen, bem como a compra de mais da metade das ações pela JF, tornando-se a principal acionista. São muito lindas! Quando a Cleo falou que as alpargatas eram sexy, eu corri pra cá. E olha isso, Loreto, uma delícia no pé. Rômulo, Que? a sola é de borracha. Que tudo! Amigo, eu preciso dessa cor. Nossa, vai ficar linda no seu pé, hein? Tem 42? Tem 42? Tem um monte ali, amigo, se joga. Falei que eles iam gostar. O que a gente faz agora? Bora tomar uma. Bora. Aqui. Comportamento dos preços e volume de vendas. Expectativa para o mercado de vendas. De acordo com Reuters, 2015, o mercado de venda da alpargatas de participação societária no Brasil deve ganhar força no final de 2016, incentivado pela relativa estabilização do câmbio após meses de forte declínio do real frente ao dólar, além da expectativa de aumento da alíquota do imposto de renda sobre ganhos de capital em bens como ações. Perfil dos compradores. Os produtos são comercializados em mais de 80 países do globo, com destaque de vendas na Argentina e no Brasil, onde possuem, respectivamente, 8 e 4 fábricas. Clientes: atacado, distribuidores regionais, varejo de calçados multimarca, varejo especializado em artigos esportivos, supermercados e hipermercados. Conforme já exposto, cada produto possui um público-alvo e características próprias, calçados de moda, esportivos, etc. Em geral, os clientes da Alpargatas são de todas as idades e classes sociais. Exemplo de marcas Alpargatas: a Havaianas vende para diversos públicos e a do pé para públicos de baixa renda. Portanto, a do pé é considerada inferior à Havaianas e também seu bem substituto. Determinantes da demanda que influenciam o consumo. O aumento da renda dos consumidores, a mudança de gosto favorável, o aumento do preço dos bens substitutos e a diminuição no preço dos bens complementares, resultam em expansão da demanda. A diminuição na renda dos consumidores, a mudança de gosto desfavorável, a diminuição no preço dos bens substitutos e o aumento no preço dos bens complementares, resultam na retração da demanda. Tipo de elasticidade preço da demanda. Mesmo em um cenário econômico com cada vez mais volatilidade, inflação, câmbio e juros mais elevados, no ano de 2013, a Alpargatas apresentou desempenho financeiro superior aos anos anteriores, demonstrando um crescimento contínuo e poucas variações em sua lucratividade. A conjuntura mais difícil não impediu, por exemplo, a companhia de seguir firme nos investimentos em projetos estruturantes, com foco na criação de novas competências e também na nova fábrica de sandálias. Seguindo neste raciocínio, de acordo com as informações e dados econômicos publicados no site da empresa, temos uma atividade com intensidade gradual e inelástica, no que diz respeito ao preço, aqui representado pelo custo de fabricação, e a quantidade vendida, representada pelo volume em milhões de unidades. Este gráfico mostra que, mesmo com a alta gradual de valor do produto, a quantidade vendida aumenta no período estudado. Assim sendo, temos a seguinte conclusão sobre a elasticidade preço-demanda para o período especificado.
Valores menores que 1 indicam a inelasticidade do produto/mercado. A variação percentual da quantidade demandada é menor que a variação percentual dos preços, no caso, representados pelas despesas. Elasticidade preço-demanda 2014-2015. Assim sendo, temos a seguinte conclusão sobre a elasticidade preço-demanda para o segundo período especificado. A atuação da empresa no mercado, mesmo com a quantidade de venda inferior ao início do período, continua com a elasticidade preço baixa, demonstrando que se mantém uma atuação sem maiores riscos. Inelástica. Tipo de elasticidade renda da demanda. Márcio Udes, presidente da Alpargatas, é contra o aumento de impostos como forma de fazer o ajuste fiscal. A ampliação de tributos, para ele, resulta na redução da renda líquida do trabalhador. O presidente da empresa aponta que a companhia está felizmente na contramão. Neste ano, segundo ele, a empresa já contratou 1,2 mil pessoas. O motor desse crescimento é o mercado externo, favorecido pelos históricos investimentos de marketing da empresa e pelo câmbio, e também o interno. Conforme o executivo, no aguardo de uma nova unidade produtiva da empresa, o mercado brasileiro vivia uma situação de demanda reprimida. Além da distribuição de renda, o TIS também se preocupa com as taxas de juros, que afetam as vendas de produtos de maior valor agregado, e com o humor de mercado, que atinge diretamente a confiança do consumidor. Uma vez que a elasticidade renda da demanda mede a reação da quantidade demandada de um produto a uma variação no nível de renda do consumidor, pode-se dizer, referente ao período estudado neste caso, que a demanda é elástica em relação à renda de acordo com dados do IBGE. Tipo de elasticidade cruzada da demanda. Para a elasticidade cruzada da demanda com o concorrente Grendene, para o período especificado, temos valores maiores que zero os indicam exatamente como bens substitutos. Um aumento no preço do bem leva a um aumento na quantidade da demanda do outro. Perfil dos competidores. Sandálias. No Brasil, a participação da Alpargatas no mercado de sandálias, com as marcas Havaianas e do Pé, é de cerca de 50%. O maior concorrente das sandálias Havaianas e do Pé no mercado brasileiro é a Grendene através das suas marcas Ipanema, Grenda, Rider, etc. Fora do Brasil, a participação de mercado das sandálias Havaianas e do Pé varia de acordo com o país, em um intervalo de 2% a 15%. Os principais concorrentes internacionais das sandálias Havaianas e do Pé são Ipanema, Adidas Ref, Nike, Lovebox, Crocs e Puma. Processo de produção e insumos. O processo de produção de sandálias de borracha, da Alpargatas, envolve as seguintes etapas. 1. Pesagem. É feita de acordo com a formulação para cada tipo de sandália, envolvendo o composto de borracha. 2. Mistura. Consiste em moer a borracha com outros componentes da formulação e laminar o composto resultante desta mistura. 3. Vulcanização. É nesta fase que a borracha adquire tamanho e forma de uma sandália. 4. Pós-cura. Consiste em complementar a vulcanização com ar quente e depois resfriar as sandálias para corte e acabamento. 5. Acabamento. As sandálias são cortadas de acordo com o modelo e tamanho. Em seguida faz-se colocação da tira de PVC. Quando a sandália é estampada, segue para o processo de silkscreen ou transfer. Na estrutura de um calçado esportivo, são utilizados dois componentes principais: cabedal, estrutura superior, e a sola, estrutura inferior. Sendo assim, há três diferentes tipos de processos na produção de calçados esportivos. 1. Calçados colados ou cimentados. União do cabedal com a sola por meio de adesivos à base de solvente ou água, usando a colagem a frio. 2. Calçados vulcanizados. União do cabedal com a sola por meio de adesivos à base de borracha, onde a colagem é realizada por meio de um forno autoclave a uma temperatura de 120 graus. 3. Calçados injetados. Confecção da sola ou cabedal por meio da injeção de compostos em injetora de termoplásticos.
podem ser produzidos apenas o cabedal ou a sola ou os dois juntos. Os principais insumos e matérias-primas utilizados na fabricação de sandálias e dos calçados esportivos são borracha sintética, insumo produzido na cadeia petroquímica, tendo como principais componentes estireno e butadieno, material utilizado em larga escala na indústria pneumática, a qual é responsável por 83% de todo o consumo mundial. A aplicação da borracha sintética ocorre em solados das sandálias e dos calçados esportivos. Resina de PVC, insumo da cadeia petroquímica, tendo como principal componente o eteno. Trata-se de um termoplástico amplamente utilizado em diversos setores, devido à sua ampla aplicabilidade e flexibilidade. Laminados sintéticos, produto fabricado com resina de PVC e plastificantes que tem substituído o couro na fabricação dos calçados esportivos. O uso dos laminados sintéticos ocorre, principalmente, no cabedal dos calçados esportivos. Embalagens elaboradas a partir da celulose fibra longa, proveniente da madeira, e fibra curta, proveniente de reciclagem de aparas. O uso das embalagens é no acondicionamento dos produtos fabricados pela Alpargatas. A inflação tem impacto nos negócios da Alpargatas, uma vez que alguns dos insumos, serviços e despesas operacionais são denominados em reais. O câmbio e commodities também tem parcela significativa no comportamento dos preços, principalmente a borracha sintética, principal insumo para a fabricação de sandálias, e o algodão, utilizado na divisão têxtil da Argentina. Determinantes da oferta que influenciaram a produção. Commodities, especialmente borracha e outras matérias-primas necessárias para a fabricação dos produtos, taxa de câmbio, taxa de juros e o crédito em geral. Suas tendências. A companhia possui, em geral, um departamento com derivadas assessorias que cuidam de todo este processo, para amplamente proteger a empresa em devidos acontecimentos, como o aumento da taxa de juros, ou até mesmo do preço das commodities. Para o caso das commodities, que é a determinante principal, a companhia toma medidas preventivas por meio de gestão de estoque estratégico e da negociação de preços, taxas e prazos diretamente com os fornecedores. Sendo assim, um aumento do preço das commodities não afetará de forma tão grande a companhia e sua produção. Pobre máquina, que com tantos cavalos de força, depende do delicado dedo humano que aperte um botão e a faça funcionar. Triste edifício, que se ergue pela força das mãos do operário. Infeliz computador, que com toda a sua inteligência é controlado até por uma criança. Máquinas, edifícios, computadores, meros coadjuvantes do talento humano. Sem ele, estariam condenados a ser madeira, pedra e metal até o fim dos tempos. Por acaso teria sido o concreto que ergueu nossos maiores arquitetos? Ou quem sabe um belo dia, um violão batucou a bossa nova? Foi o avião que fez o inventor voar? Ou terá sido o contrário? Nos tire as máquinas, os edifícios, os computadores. E ainda assim, nos restará o talento para recomeçar do zero. Só o talento é capaz de sobreviver a guerras, revoluções e 9 moedas diferentes. Só o talento é capaz de transformar um pedaço de borracha numa mania mundial e fazer dessa mania o calçado mais vendido do planeta. Só o talento é capaz de conquistar mercado em mais de 80 países. Só o talento é capaz de reinventar o jeito de se fazer as coisas, respeitando os recursos essenciais à sobrevivência das espécies. Só o talento é capaz de eternizar lances de magia na memória de gerações e gerações. Só o talento cria, pesquisa, projeta, desenvolve, aumenta, reduz, corta, dobra, enrola, adiciona, subtrai, testa e retesta. Só o talento é capaz de superar o talento. E numa disputa de talento versus talento, o resultado é sempre riqueza e progresso. Só o talento é capaz de ajudar um jovem talento a se tornar tão grande quanto ele próprio. Só o talento é capaz de fazer com que 1/3 dos brasileiros usem calçados de uma única empresa. Há 100 anos, trabalhamos baseados numa única crença: adquirir
que só o talento é capaz de nos valorizar como empresa. Assim, quem sabe, as civilizações do futuro, ao se depararem com nossos prédios, nossas máquinas e nossos computadores, cheguem a uma única conclusão. Esta é uma fábrica de talentos. Alpargatas 100 anos. Talento brasileiro.